Olá, irmãos, nessa manhã, hoje é dia 1º de junho. Então nós vamos fazer uma leitura rapidamente para podermos começarmos essa visão que nos trará a resposta a certas dúvidas, né? Então Jesus rejeitado em Nazaré, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encarou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para preparar as boas novas aos pobres, aos que me enviou, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: Hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todas as palavras bem dele estavam admirados com as palavras de graças que saíram dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus respondeu: É claro que vocês me citarão entre provérbios: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos, o que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhum deles, senão a uma viúva de Serepta e na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se e expuseram-se à cidade e levaram até o topo da colina, onde qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então Jesus aqui se iguala acima de Elias e de Eliseu. Ou seja, Jesus veio para cumprir as palavras que lhe foram imputadas ali pelas escrituras, ou seja, as profecias. Então, as profecias que ele veio cumprir, que não era mais tempo de espera, que ele havia chego. E ele ali na cidade dele teve que sair correndo, porque os homens da sinagoga queriam matá-lo praticamente, empurrá-lo do penhasco para baixo. Então, assim começa a sina daqueles que levam a palavra de Jesus. Ou seja, a palavra de Jesus não é para qualquer um. A pessoa sente o Espírito Santo de Deus se manifestar, e através dessas iniciações nós podemos ver e sentir a Deus. Praticamente eu tive uma visão entre Jesus estava no monte e ele descia desse monte. E quando ele descia do monte, ele veio à borda de um rio que eu acho que é o Mar Morto. E lá estavam seus discípulos agoniados. E mestre, como nós vamos manter essas pessoas? E Jesus disse, olhou para o céu e clamou ao Pai pela comida que ali se encontrava. Ele não tinha obrigação nenhuma de servir ninguém ali, mas ele, como Filho de Deus e Redentor da humanidade, ele os serviu a todos ali, fabricando em seus próprios cestos a comida e brotando peixes e pão. Jesus desce do monte, em 1 minuto ele faz isso. O cesto não estava vazio, o cesto começa a encher. E eu estava lá vendo, e eu vi. E eu pude ver uma grande força no céu, e o céu ficou rosa, colorido. E naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus desce com uma luz em cima do cesto. E ele multiplica aquela comida que ali se encontrava. E os discípulos ficaram tão felizes, era Mateus e Tiago. Eles ficaram muito felizes porque Deus havia multiplicado e dado um sinal para eles. E hoje nós vamos ter área sul, forte ônibus com velocidade.
Então, impactos velozes em jardins e praças que vão acarretar pessoas e vão. Eu vejo um ônibus entrando e fazendo uma coisa muito forte com relação às pessoas que ali se encontram. E o Espírito Santo de Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Coreia do Sul, Japão e Ásia vai ter ônibus. Não vejo em colina, vejo em parques, vejo com pessoas e vejo casais. Um casal em questão vai ser vitimado dentro desse ônibus. Então vamos prestar atenção que é acidente de ônibus São Paulo, área sul, continua a área sul, descendo no mapa, né? Fortes, o Espírito Santo de Deus diz que teremos fortes, ou seja, casais e desgastes do relacionamento nesse sentido, tá bom, gente? Então, acidente de veículos, área sul, é mais ou menos isso. Hoje é dia 1º de junho e foi para isso que eu vim, que eu pude ver e a testificar aqui a visão. Tá bom, gente? Então, vai ter acidente de ônibus, vamos prestar atenção, que é o ônibus que vai entrar e vai acontecer isso. E o próximo vídeo que a gente vai fazer, obrigado por sua atenção, né? E observem porque as coisas vão acontecer nesta semana a nível de premonitório, a nível de visão da profecia, que se cumpra. Então, Deus está no propósito. Ele saiu da sua cidade e foi pregar ao mundo. E esse é o propósito que Deus quer e que Deus manda na nossa vida, ou seja, ir a todos os lugares e pregar a palavra para as pessoas que estão necessitando e que estão precisando mais de ajuda. O Espírito Santo de Deus recorre dessa maneira. Obrigada por sua atenção.